Boa noite, Isabelle. Boa noite, Alessandra. Luiz Antônio. Tá, me pediram a live aqui. Carlos Dias. Bora pra cima. Só um minutinho que me pediram para encaminhar a live aqui. Adriano Silva. Vou chamar aqui a nossa convidada. Boa noite. Boa noite, Isabelle. Tudo Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Dei uma ajeitada na cara porque hoje o dia foi punk. Você falou que hoje ia ser corrido. Ai, ai, mas viu, a gente, então, até né, comentando já um caso de perícia, enfiam a gente em cada barroca, não, Leonardo? Ah, é. Meu Aqui no Deus. Rio tem muita empresa assim, em área de risco, né? Lugar assim meio estranho, não sei como é que é no seu estado, né? Mas aqui é bem umas perícias que são umas empresas bem complicadas. Pois é, então, vida de perito é assim mesmo, né? É bom, É, é diferente, a gente não tem rotina, mas assim, você tem que estar preparado para tudo, né? Para tudo. sim, sim, sim. Eu já fui Mas abordado algumas vezes já pelo pessoal aí das forças do poder paralelo. Foi uma situação bem engraçada, mas graças a Deus nunca tive maiores problemas não. ainda bem, né? Só não falo que eu sou perito, que eles não sabem a diferença de perito para oficial de justiça, né? Senão ainda você sai com um Aqui tiro no de Rio. lá. Eu falo que eu estou indo na empresa tal, aí normalmente é rota, tem entrega para lá, tem os funcionários vão, né? Então, como normalmente está na rota, aí você fala o nome da empresa, diz que está indo lá e tá tudo certo, consegue. Mas é estranho, é esquisito às vezes, esquisito. Até eu acostumar, eu levei um tempinho. É, mas também, né? Mais de 1.200 nomeações já deu para acostumar, né? Já, tô caminhando aí para 1.300, tá. Então, Graças a Deus, graças a Deus. amém. Graças a Deus é o teu bom trabalho, né? É. Então, ô Isabelle, vamos, para a gente começar aí, né, eu acho que você pode se apresentar, falar um pouco de você, falar um pouco da sua empresa. Então, né, Eu falo primeiramente, bastante de você no meu grupo aqui de peritos, eu falo bastante de você. olha só, Falo, obrigada. você, falo que você para mim é referência. Ai, que joia. Então, né, eu quero primeiro te agradecer aí o convite, né? Já te convidei várias vezes para você ir no meu perfil, até que enfim você me convidou para vir no seu, né? Tava na hora, né? Tava na hora. Mas na verdade, eu comecei com as lives recentemente, né? Então, até para eu me justificar e me explicar, né? Essa impugnação, Ah, é, eu comecei a fazer live e foi assim, foi bem aleatório. Comecei numa segunda noite sozinho falar sobre o assunto, aí foi chegando um, foi chegando o outro e tal. Eu contando as minhas experiências, às vezes eu contava um caso civil, que eu sou engenheiro civil, né, também. Às vezes eu contava um caso trabalhista. E aí fui fazendo até que eu firmei assim na segunda-feira. Minhas lives são sempre segunda-feira às 8h30. E aí firmei, né, firmou um público comigo, né, e sempre sugerindo temas. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, a galera ficou sugerindo tema e eu comecei bom, agora que eu já estou mais ou menos aí desenvolvendo sozinho, vou começar a chamar os colegas, né, que são, na minha opinião, assim, são referências, tem bastante bagagem, né, junto comigo. Então a gente fez live falando sobre regularização de imóveis. eu Na última vi. semana a gente falou sobre projeto estrutural, a gente falou chamei uma colega minha, perita de São Paulo, que tem muitas nomeações na área civil também, né? Então estou, né, nessa vibe aí de chamar os colegas que eu entendo que também tem bastante conteúdo aí para agregar. Né? E você, na área de segurança, eu estou sempre recomendando o seu perfil aqui para meus Ah, colegas. que legal, Leonardo. Obrigada mesmo. Para mim, o feedback
né? Vindo de um profissional também que eu admiro muito, é muito gratificante. Mas antes de eu começar, eu só queria que vocês colocassem o dedo ali no aviãozinho e mandassem essa live para outras pessoas, porque a gente vai falar assim. Tem muita gente que me pergunta, até não era a intenção, porque a gente acabou conversando depois, mas o Hum. pessoal me pergunta assim: ah, eu tenho dúvida de como começar, ah, eu tenho medo de como começar, como que eu vou fazer para começar? Então, que nem eu tinha colocado nos meus stories, quem sabe a minha história não inspira a história de outra pessoa e aí incentiva ela a correr atrás dessa forma, né? Então, Com certeza. para os teus seguidores, para quem não me conhece, o meu nome é Isabelle Juliana, mas sempre me chamaram a vida inteira de Bel, né? Então, o Isabelle Juliana acabou ficando porque é das nomeações, é do perfil, enfim. Mas os meus amigos próximos, inclusive você, pode me chamar de Bel. E Opa! eu comecei, eu sou engenheira de alimentos, então eu terminei a minha faculdade de alimentos em 2006. Aí fiquei um tempo trabalhando na área, trabalhava na área de frigorífico, sempre no controle de qualidade, porque, né, engenheiro de alimentos ele não tem aquela responsabilidade técnica como tem um médico veterinário no frigorífico, um engenheiro químico dentro de uma indústria de soja, e o alimentos, ele é um engenheiro de alimentos, mas ele nunca é contratado como tal. E aí, cansada, né? Assim, eu saía de casa às 15 para as 6 da manhã, eu ia trabalhar num frigorífico lá longe pra caramba. Nem não tinha, né? Almoçava lá, voltava para casa, parava numa academia no meio do caminho, porque eu sempre gostei de treinar, e voltava para casa 9 horas da noite. Então eu ficava mais 12 horas fora de casa. Isso que, graças a Deus, naquela época eu não tinha filho, né? Porque senão, que hora que eu ia Hum. ver o meu filho? Não ia, né? Ia ter que abrir mão. Então, assim, cansada realmente dessa rotina, porque assim, o meu salário era aquilo. Se eu quisesse ganhar hora extra, eu trabalhava de sábado, daí eu tinha que acordar 3:30 da manhã para poder chegar no frigorífico às 4, para poder pegar o começo do abate, porque ele terminava meio-dia. Então, daí eu conseguia fazer, tipo assim, algumas horas extras para poder aumentar o meu salário. E aí eu falo, né, que hoje todo mundo fala, nossa, hoje é flores, né? Não é, gente, nunca foi É, assim. E daí, quando eu nunca tava foi. morando em Curitiba, eu pensei, gente, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais isso pra mim. Eu sempre gostei de coisa boa, de coisa cara, então eu não me importava de ir fazer minhas horas extras. O que eu queria era ter a minha vida mais tranquila, porque, né, infelizmente, eu fui criada assim. E aí Sim. surgiu a Não é posição. errado, né? Não acho errado Não, você ter essa referência e querer não. trabalhar por ela. Não. Não, sempre gostei e é assim mesmo. E ainda bem, porque isso me faz alavancar cada vez mais. E Com aí certeza. aí surgiu a pós em engenharia de segurança do trabalho, só que era em Ponta Grossa. Aí eu pensei, putz, que preguiça, né? 100 quilômetros, aquela época era todo final de semana, especialização. Aí eu falei, bom, quer saber? Se eu preciso mudar de vida, eu tenho que sair do que eu estou fazendo. Então, assim, né, como brincam, né? Não adianta você querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. E aí eu fui. Então, na sexta-feira, eu terminava meu serviço 4:30, já ia com a mala dentro do carro, ia até Ponta Grossa, tinha aula na sexta-noite e no sábado o dia inteiro. No domingo ou no sábado mesmo, às vezes voltava para Curitiba. E fiz isso 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que durou a especialização. Só que durante a pós, eu tinha percebido, eu tive uma matéria, que foi de perícia judicial. E essa matéria, assim, Poxa, que realmente legal. Porque normalmente não tem. Desculpa até te interromper, porque normalmente não tem. Que legal, né? não tem. Pelo menos aqui eu fiz em segurança, não tinha matéria de perícia judicial. Eu já fiz sabendo. Eu já era Ah, perito civil, então eu já fiz sabendo porque eu sabia que tinha muita demanda de insalubridade, periculosidade, equiparação salarial, acidente, né? Que são as perícias que normalmente vêm pra gente. E aí eu falei assim, poxa, eu vou... Bom, vou deixar você continuar, depois eu conto a minha história, ah, senão é um depois me dá a minha. bate-papo, pode Mas ir falando. mas eu não fiquei sabendo de perícia judicial no curso de engenharia de segurança, né? Eu já sabia antes. E o meu curso não falou. Então, você falou agora, me chamou a atenção, porque o meu não falou. O meu falou. E foi um final de semana inteiro tratando sobre o assunto. Então, ele abordou tópicos da NR15, da NR16 e contou mesmo como que era a perícia judicial.
E assim, quando ele foi contando, eu fui me imaginando naquele cenário, entrando, fazendo perícia. O meu pai era juiz. O meu pai não era juiz do trabalho, ele era juiz da justiça comum. Mas não sei, de repente algo que estava no sangue, aquele negócio por você ser justo e querer buscar realmente aquela justiça. Eu falei, gente, descobri o que faz o meu coração bater mais forte. E aí, assim, fiquei Uhum. numa ânsia de terminar a especialização para estar com o meu CREA na mão, né? Com a minha atribuição nova. E aí, nesse meio de tempo, acabei que eu tinha uns rolos de ex-marido e casamento, enfim, acabamos reatando e eu voltei para a cidade que eu morava, que é hoje onde eu moro. E aí eu estava Sim. um dia na academia, para variar, estava treinando na academia e eu vi o juiz da vara do trabalho. Eu falei, ah, gente, será que eu vou lá falar com ele? Será que eu não vou? Aí eu pensei, ah, ou não eu já tenho, né? Fui, o coração quase estava saindo pela boca. Eu falei, oi, doutor, tudo bem? Meu nome é Isabelle, eu sou engenheira de segurança. Nem tinha, acho que eu tinha acabado de pegar meu CREA 2 dias, mais ou menos. Falei, então, eu queria tanto saber como que eu queria uma oportunidade na vara do trabalho, como que eu faço? E aí, assim, pro meu, porque eu achava que ele ia ser mais arrogante, enfim, ele foi super gente boa, super solícito. Falou: olha, Isabelle, que bacana, nós estamos precisando de perito mesmo, leva o teu currículo na vara, faz o teu certificado digital e tal e tal. Me ensinou, assim, um começo. E aí fui, né? Terminei, saí da academia, fui atrás da documentação que ele tinha me pedido, levei na vara. Falei, ah, amanhã eu recebo uma nomeação, né? Abri, abri o meu e-mail assim, tipo, o tempo inteiro, ai, nada. Falei, putz, que Eu droga, também né? ficava assim. Então, gente, é normal, tá? Então, vocês fazem o cadastro lá no Sigeu, depois vocês entregam um documento na vara, mas não achem que vocês vão ser nomeados amanhã, tá bom? Porque isso leva um tempo, demora aí, acho que, sei lá, até ele pensar, não, acho que agora É, eu vou testar aquela lá. eu tive um aluno no meu curso de formação de perito que ele foi nomeado no dia seguinte do cadastro. Mas eu até falei para ele, eu falei, cara, eu não vou nem te citar como exemplo, porque eu acho que eu Claro. vou ser tendencioso. Isso é raro, você é exceção, você não é a regra. Então eu não vou nem te usar como exemplo. Né? Uhum. Poderia jogar ele lá em cima e falar, olha, fez o curso comigo, foi nomeado no dia seguinte. Mas eu nem vou falar isso porque eu sei que ele é exceção, ele não é a regra. Né? Exatamente, não é E assim até tão voltando, rápido. não é tão rápido assim, ele é exceção. E até sobre o que você falou, né, só antes da gente até avançar no assunto, quando você falou de flexibilidade, que você saía, né, muito cedo, chegava tarde, eu me identifiquei muito com a tua história, porque eu era engenheiro civil, né, tocador de obra mesmo, aquele cara, pô, chegava às 7 da manhã e saía 10 da noite. Né, e a mesma coisa, na época eu não tinha filho, trabalhava a 60 quilômetros da minha casa. Quem conhece aqui no Rio de Janeiro, eu moro em São Gonçalo ainda, né? E trabalhava na Barra da Tijuca. Então, para quem é do Rio de Janeiro conhece, sabe que é muito longe. E assim, nesse meio do caminho, a minha esposa engravidou, né? Eu até brinco nas festas do meu filho, e sempre que passa as imagens, né, da família e tal, as imagens minhas com meu filho com 1 ou com 2 anos, que era a época que eu ainda trabalhava, eu sempre tô com cara de derrotado, assim, sabe? Porque era tudo cansado do trabalho, tinha Uhum. acabado de chegar, tirava uma foto, né? Então realmente era uma rotina bem puxada, né? Pesado. Já peguei concretagem até 3 horas da manhã, né? E fazendo chamada de vídeo para a mulher não achar que eu estava na esbórnia, né? Comendo pão com mortadela lá com a peãozada na hora da concretagem. Então, assim, era uma vida complicada, né? A perícia judicial, ela realmente me possibilitou uma flexibilidade maior. Né? Hoje eu consigo buscar meu filho na escola, né? Uma outra Uma realidade, outra né? realidade. É. Não é da noite para o dia, né, Leonardo, Sim, né? sim. Então, assim, quem vê a gente hoje, que já tem muita nomeação e tem um conhecimento, uma bagagem grande, é porque, né, foi um tempo aí. Mas tudo tem um começo. E que nem assim, eu sei que você tem um curso, eu também tenho um curso, e sempre o objetivo é o quê? Encurtar esse período. Por quê? Porque pra gente, a gente aprendeu levando chibatada no lombo, não foi? Sim, sim. Errando, levando surra de advogado dos dois lados. É, Então, não é isso que a gente quer. Né? A gente sempre tenta passar a melhor experiência
e encurtar o caminho do sucesso. Porque Sim, é eu falo possível. bastante de. Sim, eu falo bastante desculpa até te interromper, eu falo bastante de dificuldades, né? E não é no sentido, eu repito isso bastante, né? Não é no sentido de desmerecer ou fazer as pessoas desistirem, não, pelo contrário, as pessoas não passem pelas mesmas dificuldades que nós passamos, né? Que eu passei. Então, não é difícil. Uma das imagens, hoje é emocionante, mas para mim na época foi triste pra cacete, desculpa a palavra. Eu já entreguei currículo e de no meio do corredor escutar o barulho da pessoa amassando meu currículo e jogando fora, entendeu? Hum. Eu tenho essa memória. Hoje eu lembro até, tipo assim, para mim não faz Quem diferença. perdeu foi você, né? Quem perdeu foi a Eu pessoa que acho, jogou teu currículo eu, fora. não tenho dúvida, né? Porque assim, depois daquele currículo vieram muitas nomeações. Hoje eu só faço isso, né? Assim como você acho que atende empresas também, né? Eu tenho uma empresa de consultoria. Isso. Bom, aí a gente vai falando mais pra frente, que eu acho bacana a tua pegada extrajudicial também, então vamos lá, vamos embora. Então, Pode seguir. tá. E aí, né, eu demorei bastante tempo para receber minha primeira nomeação. E eu lembro que foi ainda, não era o PJE, ele era papel, ele era processo físico. Então, SAP piorou. Web, aqui, né? Nem lembro, assim. Eu sei que eu fui lá na vara, peguei uma pasta bem gorda de documento. Imagina, 1000 páginas de um processo, estava tudo ali impresso. Aí peguei, dela me fez assinar um protocolo, assinei e tal, levei para casa. Falei, e agora, o que que eu leio primeiro? Né? Nem sabia o que que eu lia primeiro. Mas daí fui ali, daí fui pedindo uma ajuda para um, uma ajuda para outro, e acabou que deu certo, né? Então, assim, entreguei um laudo, fui super nervosa para minha primeira perícia, levei até um colega meu do trabalho, falei, ó, eu vou falar que o equipamento é teu e que você só deixou eu vir para trazer teu equipamento, que senão, não, pode vir. Então, daí ele foi, me orientou, por sorte, não tinha ninguém na perícia, só estava eu, o meu colega, que era técnico de segurança na época, e um funcionário que nos recebeu da empresa. Dei graças a Deus que não tinha nenhum advogado, falei, ainda bem que não tem ninguém aqui para me julgar, para me falar para nada. Daí entreguei o laudo, ninguém impugnou nenhuma das partes, né? Ninguém também nem tinha ido na perícia. E eu pensei, bom, certo, né? Que daqui a pouco começa a vir mais nomeação. Daí demorou mais uns 6 meses para eu receber a próxima. Aí que começou a vir fazer aquela carteira, né, de perícias. Depois eu fui para uma outra vara. E aí foi indo, foi. E hoje, né, chegou na situação que eu tô hoje. Mas assim, hoje eu falo que as perícias me abriram as portas para que eu tivesse a minha consultoria. Por quê? Porque o pessoal olha pra gente como assim, ela não vai deixar minha empresa levar uma ação trabalhista. Né? Por quê? Porque a gente Sim, sabe sim. documento, a gente sabe o que o perito aborda, a gente sabe toda aquela situação. Tanto é que o meu objetivo sempre foi na consultoria, foi fazer a documentação atendendo, claro, a parte da segurança do trabalho, mas com foco mesmo, é, não escondendo, mas É. prevenindo o empresário de levar uma ação trabalhista ou no mínimo minimizar. Então, focar em Até porque concluir aí. Uhum, pode falar. é, é importante essa visão que você colocou, né? Porque é diferente, né, a análise do perito judicial às vezes, do engenheiro de segurança ou do técnico que não tem esse know-how, né? Por exemplo, a gente tem a questão das súmulas, tem perito que gosta de fazer enquadramento com base em súmula, né? Com base em OJ, que é a orientação jurisprudencial. O técnico de segurança, o engenheiro, ele não tem esse conhecimento, né? O cara que não tem o feeling do judicial, ele não vai saber da questão das súmulas e das orientações jurisprudenciais. Então, essa visão da judicial, ela é um diferencial para quem quer fazer o caminho que você fez, que é até mesmo de atuar na extrajudicial, na questão de consultorias, né, na questão de preparar toda essa documentação. Você sabe o que dá problema, o que não dá, na questão de controle de EPI. O cara pode até falar que ele recebeu, o trabalhador, na maioria das vezes, pelo menos, né, a maioria das vezes o cara confessa até que recebeu Recebe. algumas, que recebe, né, mas como é que você vai saber se tem o CA? Né? Como é que você vai Exatamente. saber se ele recebeu o EPI adequado para aquela função dele, né? Se não tem o controle, Não adianta para fins de nada. processo judicial, se não tem o controle, não adianta. Não adianta nada. Então, assim, a gente acaba entendendo um pouco mais do outro lado também.
E aí vai abrindo as portas. Tanto é que hoje, por exemplo, assim, às vezes eu até recebo ainda nomeação de empresa que eu atendo na consultoria. Mas daí eu declino da perícia e já vendo assistência técnica. Falo, ó, né, você vai receber uma perícia aqui na tua empresa. Você não quer já contratar assistência técnica? Então, Sim. aí, não, É legal, é claro, com legal. certeza a gente vai fechar tal, aí eu vendo assistência técnica. Porque a assistência técnica, do meu ponto de vista, ela é muito melhor remunerada do que até do próprio perito, dependendo, né? Então, assim, hoje a gente fica ali, Inclusive, desculpa, com a questão do reclamante, às vezes é R$ 1.000 o teto. E aí, na sim, sim. assistência técnica, a gente consegue 1.500, 1.800. Aí vai depender de você. Vou comentar isso aí, porque né, teve até uma aluna minha que ouviu você falar esse comentário e veio me perguntar também, né? Mas deixa eu só ver a pergunta aqui do Marco Antônio. Sou engenheiro civil, perito, estou com pós-segurança, pós-engenharia de segurança do trabalho. Quero ser mais completo no que eu faço. Cara, eu acho muito bacana a área de segurança do trabalho. É uma coisa que eu comento bastante, né? Acho que ela abre um leque de possibilidades. Eu já fiz perícias aqui no Rio de Janeiro, desde supermercado, pleito de salubridade pelo acesso à câmara frigorífica, até produto químico, uma empresa que fabricava prótese de silicone. Então, assim, num dia você está vendo uma fábrica de embalagem plástica, no outro dia você está vendo uma periculosidade em aeroporto, e aí no outro dia você vai numa fábrica de pão, de calor. Então, Outro dia no eu acho frio, muito bacana. No outro dia no frio, e eu acho sensacional, assim, não tem... Eu acho que de tédio a gente não morre, né? nunca. E, e até voltando à questão do assistente técnico, teve uma aluna minha que veio perguntar, né, o que era mais vantagem, se era mais vantagem ser perito, se era mais vantagem ser assistente. Eu falei, depende. Aí falei até de você, eu falei, com certeza você ouviu com a Isabelle, né? Porque eu acho interessante na Isabelle, né, que ela tem uma pegada, né, extrajudicial, tem uma empresa de consultoria. É um caminho que eu também queria ter feito, né? Mas no meu caso, não sei como é que foi o seu, eu tive muita nomeação muito rápido. Né? Você falou que você teve uma, depois você teve outra 6 meses. Quando eu tive a primeira, aí já é a minha experiência. Não quer dizer que o Leonardo está certo. É só apresentar mais um caminho para quem, né, deseja começar na área. Eu já tive um caminho um pouco diferente. Porque eu caí na mão de um juiz que ele era juiz substituto, né, e isso poucos cursos falam sobre isso. Ele era substituto em várias trabalhistas aqui na região de Niterói e São Gonçalo, que é a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Então esse juiz ele me levou para várias varas, né? E foi engraçado porque eu fui nomeado por juiz que eu nem conhecia, e eu perguntava assim, mas como... eu nem tinha mandado currículo. Eu perguntava assim, mas como vocês chegaram até mim e tal? Né? É lógico, eu vou fazer, mas é só porque ficou a dúvida. Eu nunca tive aqui, eu nunca visitei, nunca mandei e-mail para cá. Às vezes até a cidade, fui nomeado numa cidade, Duque de Caxias, é um pouco mais distante daqui. Aí a pessoa me respondeu, você é cria lá do Maurício Madeu, né, que era o juiz substituto, o nome do juiz. Aí foi quando eu vi que ele era substituto e ele conhecia muita gente, ele foi me levando. Eu fiz alguns trabalhos para ele e ele foi me levando para outros. Eu tive uma época que eu tinha uma nomeação no mínimo assim por semana. Aí depois eu passei a ter uma nomeação por dia, assim. E eu tive eu comecei em 2016 em março, no mês de maio, perdão. Eu sei que eu terminei o final do ano, eu já tinha quase 70, acho que foram 69 nomeações no primeiro ano de... Então, eu tive muita nomeação muito rápido. E aí eu penetrei de vez na judicial, né? Hoje eu já penso mais em fazer até o caminho que você faz, né? De repente ter menos judicial por conta da demora, né? Por conta dos valores que agora reduziram. Na minha época não era R$ 1.000, né? Acho que a gente tem que falar isso. Lá no início não era R$ 1.000, você tinha um adiantamento, não sei como é que era no seu estado. Mas aqui a gente tinha um adiantamento. Hoje não tem mais. Tinha perito que eu comecei na perícia eu vivia só do adiantamento, assim, tinha um valor lá que o tribunal disponibilizava. Então,
Sim, porque o Era adiantamento era o quê? Uns R$ 300 naquela época? Se era você já... 420 Então, se você fazia uma por aqui. dia, você Eu vivia vivia só... só de adiantamento. Essa é a verdade. É óbvio. Essa é a verdade. Entendeu? Então, realmente, para mim, eu não tive muito o tempo e, de repente, a maldade ali de tentar ter esse viés de consultoria também, né? Para minha realidade, acho que foi melhor seguir na judicial. Mas a tua pegada também ela é muito interessante, né? Porque você presta serviço para a empresa onde você tem é o que eu chamo de uma liquidez, né? Maior. Você consegue aí receber um pouco mais e até mais rápido, né? Só que Sim. eu tinha muita judicial e eu vivia no início, você conseguia sobreviver só de adiantamento. Então Uhum. eu acho legal essa comparação, né? Porque são dois profissionais com muito trabalho, mas com uma trajetória ali totalmente diferente, né? Cada um com as suas dificuldades, mas todo mundo conseguiu ali, né? Dentro da sua trajetória, bons resultados. E hoje eu até, né, um advogado tinha me pedido uma assistência técnica. Daí era distante, assim, né? Eu falei assim, ele, não, doutor, não se preocupe com o deslocamento. Me passa o valor só do teu honorário, que daí eu levo você, que ele mora aqui numa cidade perto, mas eu levo você e trago de volta. Eu falei, não, tudo bem. Então, eu não queria ir, porque assim, agora a minha demanda de trabalho com essa questão do e-social tá muito grande. Graças a Deus, desde que eu mudei para cá, assim, eu tô com muito trabalho. Então, a minha equipe já aumentou e acho que vai ter que aumentar mais um pouco. Então, eu não queria ir. Eu peguei e falei assim, peguei e passei uma proposta de 2.800. E aí, né, a empresa vai fechar. Eu falei, agora tem que ir, né? Mas assim, pelo menos compensa, entende? Mas assim, é uma coisa que eu vou fazer em um dia. Então, compensa, mas assim, por que que compensa? Porque já estou há muito tempo nessa área, ele já conhece o meu trabalho, ele já sabe que eu sou incisiva quando eu sou assistente técnica, então eu não fico esperando o laudo do perito, porque aliás é uma dica, né, Leonardo, de ouro, que não espere o laudo para você fazer a tua impugnação. Vai em cima do perito no dia da perícia, porque se você ficar esperando depois, ele não muda o parecer. Tem muito aluno, às vezes, que chega para mim e fala, Isa, mas eu dei o parecer errado, mas eu não quero mudar. O que que você faria? Eu falei, eu mudaria. Eu já mudei, eu dei um parecer meu semana passada. E tá tudo bem. Né? O que não pode é você seguir na injustiça até o final. Então, mas eu sei que perito, a maioria deles não muda o parecer. Então você tem que ir ser incisivo ali na hora. Mas isso, Sim. claro que, né, já é manha da gente que já está mais tempo na área. Mas ainda vou fazer essa perícia. Sim. O especialista que perguntou, Isabelle, como funciona a justiça gratuita no TRT? É o mesmo valor da gratuidade no TJ? Então, Acho interessante falar do Estado, né? Não sei qual é o Estado dele, mas você vai comentar do seu Estado, né? eu atuo em São Paulo, né? Então, o valor da justiça gratuita aqui pra gente, ele chega em R$ 806, e aí você consegue, eu sempre peço o teto máximo, e aí, às vezes, eu recebo 1.000, que daí ele vem pelo teto máximo. Isso quando o sucumbente, né, da ação, quem perde é o reclamante, que daí quem paga é ele que paga o meu honorário. Quando a empresa que paga, daí eu coloco um valor ali. Eu nunca coloco muito a mais, sabe, Leonardo? Porque eu sei que não pagam. Então, assim, eu Uhum. coloco 2 salários mínimos, assim, por exemplo, essa de hoje. A perícia que foi fazer hoje, eu demorei 2 horas só na estrada. Então, eu vou colocar o meu deslocamento. Então, eu vou colocar 2 salários mínimos e meio, 3 salários, enfim, para custeio desse tempo. Mas não que necessariamente eles vão fazer o pagamento, né? Porque daí existe o acordo, daí eles falam que é muito caro, e daí o juiz arbitra um valor tal, aí ele te dá um final lá que você vai receber. Demora? No TJ você atua? Não. É Eu só TRT, né? só TRT. Eu fiz o cadastro, eu recebi algumas nomeações do TJ, mas eu não, assim, não sei, não foi para frente, sabe? Então não sei nem como Uhum. é que funciona esse trâmite aí no TJ. Aqui no Rio de Janeiro, né, o TRT, ele paga o
teto é R$ 1.000, né? Aí Uhum. você pode solicitar a majoração. Uhum. É muito difícil conseguir a majoração, né? Tem juiz que dá, tem juiz que não dá, então, mas em tese é R$ 1.000. E no TJ, você recebe uma ajuda de custo de R$ 438,02, tá? Mas você tem a possibilidade de recebimento ao final do processo. Caso a parte que venha sucumbir, né, o sucumbente no objeto, ele não tem a gratuidade, então ele paga os seus honorários feitos. No Tribunal de Justiça, o que eu faço? Eu sempre apresento uma proposta normal, como se a perícia fosse paga, sei lá, se fosse cobrar R$ 4.000 ou R$ 5.000, eu apresento a minha proposta de R$ 4.000 ou de R$ 5.000, mesmo sabendo que a parte tem gratuidade, porque pode ser que eu receba no final. Aqui Hum. no Rio funciona assim, a diferença do TRT pro TJ. TJ. É isso. Ah, então eu não sabia realmente como que funciona. Mas então, de repente, vale a pena, né, fazer o cadastro e pagar para ver. Aqui eu faço TJ, TRT e Justiça Federal. E aí já é uma. A Justiça Federal, por exemplo, você não tem essa possibilidade de recebimento final. O valor é R$ 372 da gratuidade, você pode majorar em 3 vezes, que dá Uhum. 1.118. Na maioria das vezes, eu consigo majorar. Né? Normalmente eu consigo. No TRT é mais difícil, mas na Justiça Federal eu consigo. E uma coisa muito interessante na Justiça Federal, não sei se você atua, tem muita perícia trabalhista quando o funcionário ele é servidor público. Até postei um caso recentemente, é um pleito de insalubridade de uma técnica em enfermagem que ela trabalhava no Hospital Federal, o Hospital Federal de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E aí, como o Hospital Federal era servidora pública, o processo ele não corre no TRT, porque ele não é regido nos moldes da CLT, Sim. né? Ele é regido no molde do Estatuto do Servidor, aí ele corre na Justiça Federal. Eu escuto poucos falarem sobre isso, que é um outro campo de trabalho, entendeu? Que eu, sinceramente, eu não conheço ninguém que faça trabalhista na Justiça Federal, tá? Eu só conheço a mim, eu mesmo, entendeu? Prazer, Mas, eu. é, mas na Justiça Federal tem muito, assim, eu já fiz no hospital, um hospital grande que tem aqui, que é esse de Bom Sucesso, eu já fiz no Hospital Federal do Andaraí, e normalmente a discussão é técnico em enfermagem que ganha médio e quer ganhar grau máximo, ou que não, ou às vezes é um funcionário administrativo, mas que ele vai alegar que tem algum contato com o paciente. Biológico. O hospital público não é tão organizado, né, quanto o hospital Uhum. particular, é muito difícil explicar. Então, às vezes, o cara é administrativo, mas ele, de uma certa forma, tem o cuidado, sim, aí tem enquadramento em grau mínimo. Né? O Estatuto do Servidor, ele entende diferente a questão dos percentuais, não é 10, 20 e 40, né, para mínimo, médio e máximo, é 5, 10 e 20. Então, e Não daí não é sabia. sobre salário mínimo, não é sobre salário mínimo, é sobre o salário que ele recebe. Então, é bem legal, assim, a Justiça Federal só é ruim porque, normalmente, esses processos, como é o servidor público, uma pessoa física, normalmente, ele é a gratuidade. Tá? Essa é a parte ruim. Mas ele abre portas para outras pagas. Então, aí você vai Fazer. ter que, como todas as outras justiças, você tem que ver a perspectiva do investimento da justiça gratuita. Mas também, né, Leonardo, não pode ganhar sempre, né? Uma hora a gente vai ganhar, outra hora a gente vai Tá? perder. E nessas, eu já percebo assim, eu já fiz perícia na vara do trabalho quando o colaborador, ele era funcionário de uma prefeitura, mas ele era por exemplo, um dentista, que daí eles tiveram o salário 40% e depois reduziram para 20%. E aí eu fui fazer a perícia para verificar. Mas essas ações, assim, por exemplo, ação de prefeitura, ação de hospital público, normalmente são as ações coletivas. E dessas ações coletivas, porque eles entram em massa. E aí, para você pegar assistência técnica, meu amigo, aí é bom, porque você ganha dinheiro. E aí você não vai Porque defender são um, várias. Né? você vai defender vários. E aí você consegue fazer um valor ali bem bom. Para perito judicial, aí eu já acho ruim, porque normalmente o juiz quer fazer o valor de uma perícia só, né? E como é que você acaba dando um trabalho para você Sim. justificar? Ó, se for para o grupo, até dá para gente conversar, mas e a gente cobrar um valor para o grupo. Agora, sei lá, são 30 funcionários, você fazer
Um por Aí um? não dá. Não, aí não dá. Aí não dá. Eu acho que o máximo que eu já fiz foram 3 grupos, eram 10 funcionários, eram 3 grupos. Então eu avaliei os grupos, Uhum. né? Um grupo homogêneo. Então, assim, e como era um juiz que me nomeava bastante, eu tinha perícia paga lá também, aí dá para você compor, sabe? Dá para você fazer numa boa, manter um bom relacionamento com aquela vara e continuar sendo nomeado. Exatamente. Eu acho que é interessante. Olha, tem mais Exatamente. uma pergunta aqui, ô Isabelle. Especialista. Quando tem acordo após a entrega do laudo, você recebe normalmente? Você recebe normalmente? E quando a Depois, empresa não paga? hum, Eu tá, fechei aqui. espera aí. Quando tem acordo após a entrega do laudo, recebe normalmente. Aham. Até Sim. a vara entra em contato com você para saber se você fez a perícia ou não. Aí, se você fez a perícia, você fala que você fez, daí ela vai lá e arbitra o valor do honorário, né? Dependendo de quem foi o sucumbente ali no objeto da perícia. E quando a empresa não paga, quando você perde, você executa a empresa. Então, aconteceu isso aqui comigo na semana retrasada. Teve uma Pergunta perícia boa. que eu fiz em 2015. E eu, assim, eu não fico acompanhando quem me paga, quem não me paga, eu deixo rolar. Eu sei que uma hora entra dinheiro lá na minha conta. Aí eu recebi um e-mail da vara dizendo assim, que a vara do trabalho fez tudo que estava ao alcance, entre consulta Bacen, verificação de quem tinha coisas no nome para poder executar. Então ficou só as dívidas dos peritos, o perito médico e eu. Dava R$ 4.600. Aí ela perguntou para mim e para o perito, né? Um e-mail para nós dois. Se nós tínhamos conhecimento de algum bem ou de algum local que a gente pudesse identificar a empresa reclamada para eles poderem entrar em contato para fazer pagar aquele valor. Então, assim, eles tentam de tudo. Eles esgotam todas as possibilidades para eles não te pagarem. Porque, assim, a justiça vai atrás e a do trabalho especialmente. Então, eles tentam todas as alternativas. Nessa situação, eu realmente não tinha contato, não tinha nada. Aí, né, infelizmente, essa eu perdi, né? Acho que tinha arbitrado na época 1.200 e pouco, então essa já era. É, até acrescentando um pouco mais a tua resposta, né, a primeira pergunta dele, né, quando tem acordo após a entrega do laudo, você recebe normalmente? Qual é o meu histórico aqui? Aí eu estou falando da minha realidade no Rio de Janeiro, né, evidentemente. Normalmente, quando tem um acordo, o perito sempre é o último. Né? Ele recebe, mas ele é o último. Então, assim, fiz um acordo aqui de R$ 20.000, vou pagar 10 de 2.000. Normalmente, a parcela dos honorários periciais é a última. Né? Então, tem essa coisa. A gente recebe, mas a gente é o último. E quando a empresa não paga, né, quando você pede, você executa a empresa sendo ela reclamada, que é a segunda pergunta dele. Eu já fiz algumas execuções, tá? Então, se você, pelo menos, aí eu estou falando aqui da minha realidade. Tem uma ordem, né? Então, assim, se for uma empresa pequena que prestou serviço para uma grande, você esgota todas as possibilidades na pequena, sei lá, tem a José das Couves, empresa de limpeza. Aí você tentou, não conseguiu, mas ela prestou serviço a um supermercado grande, que normalmente tem liquidez. Aí você vai na segunda ré, ou na segunda ou na terceira ré, onde quer que ela tenha trabalhar. Né? Mas se é uma empresa que está sozinha e você de alguma forma tem que executar, igual eu, por exemplo, eu já precisei executar uma empresa de gesso do interior aqui do estado, que para achar coisa no nome foi difícil. Mas eu já quase fiz um curso de execução na Justiça do Trabalho, porque de tanto pesquisar sobre isso, o Google começou a me recomendar, né, execução na Justiça do Trabalho. Mas eu tenho um amigo advogado também que é fera em execução, ele foi me dando uns pulos do gato, até mandado de segurança eu já fiz. Acho que dá uma live só sobre execução, né, não é Depois eu te objetivo chamo no aqui. privado, então. Pode chamar. Eu tenho várias, até modelo de petição, que eu tenho uns modelos de petições, são 45 petições, que o link está lá na minha bio, né, do Instagram, eu sempre divulgo. Mas essas de execução não estão lá, porque essas aí foram pensadas, coisas do tipo assim, eu preciso executar uma empresa de gesso muito pequena, uma empresa familiar, lá, aqui de Magé, quem é do Rio conhece aqui a cidade de Magé, e aí foi na conta do cara, nada, né, não tinha. Aí eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando você vai no sócio, né, você não vai no CNPJ, você vai no CPF.
Aí, beleza, foi na conta do cara, o cara também não tinha, porque aí ele já estava botando as coisas em nome de filho, em nome de parente e tal. Aí eu consegui bloquear a CNH, o passaporte e restringir o veículo dele. Aí ele me procurou para pagar. Entendeu? Olha, Então, gostei disso, hein? você pode. Então, assim, eu consegui fazer isso e é só assim que ele pagou. Mas é difícil quando a empresa resolve, sobretudo na Justiça do Trabalho, tem muita empresa pequena, né? Às vezes prestador de serviço pequeno. Então é complicado às vezes executar na Justiça do Trabalho. Na Civil é mais fácil, na Civil é mais tranquilo. Sei que perdi os 1.200. Mas tá bom, nem lembrava mais dele mesmo, então. Só lembrou porque ele te perguntou agora, Só né? lembrei porque me perguntou. Mas tá bom. Quem sabe não chama o Leonardo ali no direct, ali no off, em off, para ele me contar como é que foi. Ah, pode procurar que eu respondo, sim. Então fechou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Léo, na Justiça Estadual, quando o réu é o Estado e você vai receber na sucumbência, o Estado te paga de boa ou você tem que executar e vai para precatório? O Estado nunca precisei executar, né? O que acontece, Estado, município e União, eu nunca precisei executar. Ou pelo menos até agora, né? Espero não precisar. O que acontece é que eles pedem prazo, assim, para um exemplo, a gente está no final do ano, né? Outubro de 2022, eles pedem para pagar no ano seguinte, por conta de folha, de não cair em questão de excesso de gasto. Aí tem uma argumentação, né, bonitinha que eu não vou lembrar agora, mas, via de regra, eles pedem só para ser no ano seguinte, que aí eles colocam esse ano no planejamento de gasto para o ano que vem. Aí eu consigo receber no ano seguinte. Só isso que eles fazem, para não cair em nada de relativo à responsabilidade fiscal. Tá? Mas eu nunca precisei executar o Estado, não. Tá? Essa eu não sabia também, nunca entrei muito no mérito aí dessas execuções. Acho que acabaram as perguntas aqui, né? Pode Aqui seguir. pode seguir. Então, nem lembro mais onde é que eu tava, porque a gente já fez tanta curva na nossa live aqui Já falou até de execução. né, não era nem pra gente estar falando sobre isso aqui, mas tudo bem. Né? Então, assim, comecei nessa área, atuei, hoje já faço bastante perícia, bastante assistência técnica, tenho a minha empresa de consultoria aqui na cidade, consolidei também junto com a medicina, porque eu tenho uma prima minha que é sócia, que é minha sócia, inclusive na medicina, médica do trabalho, e aí as coisas começaram a caminhar, né, de uma proporção assim que eu não esperava. Foi muito bom, claro, né? Mas assim, hoje é como você fala, eu tenho um tempo, eu posso trabalhar até de noite, tem vezes que eu perco sono mesmo, tipo 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, mas é porque eu me Caramba. encontrei. Eu amo o Sim. que eu faço. Então, se eu trabalho de feriado, de domingo, de noite, de madrugada, isso para mim pouco me importa. E assim, eu acho que eu sou uma das, assim, perto da minha roda de amigos, assim, de conhecidos, eu sou uma das poucas pessoas, assim, que eu sempre tô de alto astral falando. Porque às vezes eu falo, eu odeio ponto, eu odeio bater o ponto. A minha irmã, então, coitada, ela vive reclamando todo ponto. Né? Às vezes assim, putz, eu não, ainda bem que acabou o dia. Claro que você tem dias estressantes, que você tem dias que não, né, não tá indo legal. Mas assim, tudo teve um começo e esse começo realmente ele veio dessa área aí das perícias, então são inúmeras situações muito inusitadas, perícias que são até engraçadas, perícias que são difíceis da gente Quer contar um caso concluir. engraçado, não, pra gente? Viu? A perícia engraçada, na verdade, eu acho assim, ela foi até a mais estranha que eu já fui fazer, que foi a perícia na funerária. Então, né, você fica Eita. apreensiva, pensando, puxa vida, será que é? Eu já assisti uma exumação. Era um pleito de insalubridade e risco biológico. Eu tive que assistir uma exumação. Então, eu queria ter assistido ele fazendo uma tanatopraxia no falecido, mas aí não tinha ninguém lá para eu avaliar no dia da perícia. Então, assim, são situações um pouco mais inusitadas, né? Diferente do habitual, porque aqui tem muita serraria. Então, aqui tem muita perícia de ruído, muita perícia de ruído, muita perícia de vibração, também tem bastante. Mas, assim, perícia em funerária, perícia em cemitério, perícia,
sei lá, já fiz perícia que o reclamante trabalhou um mês e entrou com ação trabalhista. Falei, meu Deus do céu. Até na hora que eu estava fazendo as anotações, eu falei assim, eu acho que ele errou o ano, né? Eu falei, é em 2021 mesmo, doutor? Ele, isso mesmo. Eu falei, um mês você trabalhou? Eu até falei, fica quieta, continua. Então, assim, porque É, um mês o cara me entra com uma ação. Mas enfim, né? Que bom que entra, que tu dá trabalho também. Mas tem bastante, assim. E as mais difíceis, ao meu ver, que nem hoje foi uma perícia difícil que eu fui fazer. Por quê? Porque ele estava alegando ruído e vibração pela motorroçadeira. Eu cheguei lá, não tinha nada para eu avaliar. Como é que eu vou concluir meu laudo? caramba. Entende? Então, assim, puxa vida, eu tenho que. Documento. Até posso concluir através do documento, mas e quando a empresa não tem documento? Né? Então, assim, são situações que você acha que você já sabe tudo, mas você se depara com essas dificuldades ao longo do caminho. E assim, anexo qualitativo é muito difícil também de você enquadrar, porque vai do subjetivismo, vai da pessoa, vai do teu entendimento ali na hora. Então, o que para mim, né, a gente brinca até na grande circulação de pessoas, que eu fui numa festa no final de semana e falei, será que o banheiro da balada é insalubre? Daí muita gente, é porque tem grande circulação, é porque tem grande circulação de pessoas. Então, o que é uma grande circulação de pessoas para você? E para mim? Pode, o que é para você pode não ser para mim, né? É como E frio, né? vice-versa. É muito subjetivo. A Muito. norma não determina, a norma não define o que é grande circulação. Não, e nem limpeza de banheiro público, então, né? Porque você É vai que isso aí já enquadrar. foi uma marretada já, né? Já vem pela súmula, né? Que é Uhum. 448, se não me Não, engano. sim, exatamente, mas é porque aí todo mundo escuta essa tal da súmula. E aí, eu vou É. enquadrar pela súmula, porque tem uma grande circulação de pessoas. E na NR, onde é que está isso? Eu sempre, assim, na minha É, impugnação, eu falo, tá, mas e na NR? Me mostra na NR onde é que tá. Né? é. Então, assim, eu acho que todo mundo fala, o anexo qualitativo é fácil, porque você não tem que alugar equipamento de medição. Não é. É melhor você Eu prefiro alugar o equipamento ou pedir emprestado, mas você vai lá e mede, e acabou. né? E pelo menos você tem um número e é o quanto, e importa o quanto da dose, e você faz assim do que algo que é Exatamente. qualitativo e acaba tendo um grau de Hum, subjetividade muito grande. exatamente. Então, olha, eu até esse parecer meu que eu mudei, sabe assim, eu sempre que eu faço minhas perícias, eu tento me convencer a mim mesma. Não, é assim, ele me entregou isso, é dessa forma, tal. Tem algumas que a gente faz e pensa, puxa vida, mas está na norma, mas eu não estou confiante de que é, né? Ou de que não é. E daí eu entreguei o laudo, mas eu não estava feliz, assim, falei assim, gente, eu tenho certeza que não é. Mas eu falei, não, mas na norma tá que é. Mas daí na norma tem um ou, na norma tem um e. Aí você pensa, É, puxa vida, será que é? Mas e esse ou? Mas e esse é? Daí acabou, daí conversei com a médica do trabalho aqui, eu conversei com outros amigos peritos e tal, mas entreguei o laudo como sendo insalubre. Depois o advogado contestou, me anexou a quesito suplementar, eu falei assim, eu sabia que não era. Não é. Aí eu fui lá e mudei meu parecer. Agora o outro advogado tá louco comigo porque eu mudei meu parecer. E tá caramba. tudo bem. Eu já tive alguns, que eu me lembro, assim, uns dois casos que eu mudei também, o parecer. Um era trabalho com inflamável, e eu só tinha feito trabalho com inflamável quando era um líquido que já era de domínio público, vamos chamar assim, que ele era inflamável. Você pega gasolina, diesel, Uhum. né, você já sabe o ponto de fulgor, né, ou você já tem um conhecimento, né, não tinha muita discussão se o líquido era inflamável ou não. Só que eu peguei uma função, um operador de uma máquina que ele espalhava um produto chamado era um CM30, era um líquido que eu utilizava em asfalto, né, quando eu espalho asfalto. E aí eu fui ver a ficha a FISC, né, para ver o ponto de fulgor, para caracterizar se ele era inflamável ou não. E eu me baseei na norma que fala de 38 graus, né, na época, e a norma até da BNT, só que a gente tem que olhar NR20, né. Assim, foi um erro meu, né, Sim. eu acabei olhando
a norma que a gente trata, até no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, para olhar a definição de acordo com a BNT sobre o ponto de Foucault, tem essa discordância, mas a NR20, ela fala em 60 graus, né? Não é 38, é 60. Então, pela NR20, o líquido era inflamável. E aí eu justifiquei que eu mudei o meu parecer por causa disso. Eu esqueci o nome da BNT que classifica líquido inflamável como 38, o ponto de Foucault até 38. E aí eu fiz essa confusão, né? Mas eu coloquei no meu laudo novo que eu estava fazendo essa correção, né? Porque a CLT, ela remete o tempo todo às normas regulamentadoras. Sim. Então, se eu estou olhando a norma 16, eu tenho que olhar a 20 para falar de inflamável. Não tem problema nenhum, assim, eu preferi corrigir, né? Evidentemente, do que ficar batendo o pé e dizer que eu estava certo. Não, então, normalmente corrigi. Né? E até o juiz, eu vi que ele deu uma valorizada, não, porque o perito justificou, inicialmente ele fez assim, mas a parte apresentou, então ele ratificou seu posicionamento, então só mostra que o zelo dele pelo trabalho, né, que não tinha compromisso ali manter um posicionamento, mas ele mudou. Então foi uma experiência bem legal nesse sentido, um aprendizado para mim, né, não vamos errar o básico para ficar líquido inflamável. Nunca mais esqueça, nunca mais esqueça. E às vezes tem alunos assim, que falam assim, mas e se eu mudar o meu parecer, eu vou perder a minha credibilidade? De jeito nenhum. Né? O que não pode realmente é você manter algo errado, prejudicar uma das partes, e depois lá para frente você vai ficar batendo numa tecla que não existe. Então, assim, uma hora você vai se perder na tua justificativa. Então, Sim. já muda ali, tá? Eu mudei 2 vezes também. Uma bem no comecinho, que eu não sabia qual que era o sinônimo de um composto químico da NR15 lá do anexo 11, e daí eu avaliei pela FIS, porque ele veio o nome comercial. Daí eu, tonta na época, né? Falei, não tem a NR11. Daí eu falei, não é insalubre. Daí depois o advogado veio e me deu uma aula. Aí ele colocou lá que aquele lá, o sinônimo era tal e tal e tal. Daí eu fui pesquisar e era mesmo. Então ele tinha lá no anexo 11, então aí a gente fez a codificação depois, né? Daí eu falei, bom, mas se tem limite de tolerância, tem que quantificar, enfim. Então, assim, a gente aprende. E, assim, né, por esses aprendizados que a gente, né, ensina os nossos alunos a não fazerem isso. Então, quando vem um aluno da mentoria para mim também, às vezes ele fala, eu tô com uma dúvida aqui. Então, vamos fazer dessa forma, aborda isso, no dia da perícia vê isso, vê aquilo, não vê isso, não fala isso, para se sentir realmente mais seguro. Então, é sobre isso, né? É encurtar aí toda essa chicotada que a gente já levou no lombo, né? Sim, com certeza, para que ninguém mais passe por isso, né? Eu acho legal, eu acho que, você sabia que, eu tenho certeza que você tem esse sentimento, também vai se identificar, eu aprendo bastante quando eu ensino. É impressionante como a pergunta das pessoas as perguntas me fazem refletir se eu sei mesmo o que eu estou falando, né? Então, acho muito legal porque eu aprendo bastante, né? E as coisas vão mudando, as pessoas vão lendo as novas versões da norma, elas vão lendo os novos atos do tribunal, isso tudo obriga a gente a estar sempre atualizado. Eu acho que é uma troca muito legal. Tanto no âmbito da engenharia de segurança, que é o foco da nossa conversa hoje, né, como até na questão de avaliação de imóveis, de vícios de construção. Eu acho essa troca muito legal, muito bacana. E principalmente porque, às vezes, cada um tem um ponto de vista diferente. E isso soma naquela tua conclusão. Igual esse parecer que eu mudei. Né? Que eu falei assim, o meu colega lá, ele falou assim, viu, mas eu não daria, por isso, isso, isso e isso. Então você olhou lá, você não viu o E, você não viu o O. Eu falei, nossa. Falei, eu olhei por uma questão desse lado. Então eu expliquei ele, não, você não está errado no teu pensamento, mas você concorda comigo? Eu falei, pois é, eu concordo com você. Sabe? Então, assim, a gente tem pontos de vista que são diferentes e que só somam na nossa experiência. E isso é muito legal. E isso também, o mundo, esse universo online aqui, né, permite que a gente possa trocar experiência. Eu aqui no interior de São Paulo, o Léo lá no interior do Rio de Janeiro. Eu tenho aluno lá em Minas. E assim a gente vai
agregando, trocando, conhecendo, e é muito legal. Eu acho que o aluno mais longe que eu tenho aluno, acho que São Paulo, Minas e Brasília também, né? Brasília acho que é mais longe. E é legal isso, né? Cada um fala das condições específicas da sua região, assim. O cara fala assim, pô, na minha região tem muita perícia, igual você falou, né? De serralheria, não? De Serraria. serraria, né? Tem muita perícia em serraria e tal. Aqui no Rio, como eu estou perto do aeroporto, né? A gente compartilhou uma vez uma live, né? Tem muita perícia, muito Uhum. pleito de periculosidade por conta do inflamável, né? Lá, abastecimento da aeronave. A única coisa ruim de fazer esse tipo de perícia é que sempre que eu vou ao aeroporto me dá vontade de viajar. Puxa Mas vida. fora isso, é muito bacana, né, Felice? E é isso aí, é isso aí que eu acho que fortalece, né, a engenharia de segurança. Ô, Isabelle, não parece, mas nós estamos já 1 hora falando, Aham. Eu acabei de olhar o né? relógio aqui. Então, até foi uma das primeiras perguntas que fizeram e a gente não respondeu, né? Queria que você comentasse um pouco, né, sobre como ingressar na área, de repente, para a gente encerrar, falando um pouco da tua experiência, eu falo da minha também, a galera que quer começar na área, como é que faz? Então, né, é uma área que, assim, ela dá para técnico de segurança, para engenheiro de segurança, para tecnólogo de segurança, para médico do trabalho. E, assim, para quem quer atuar nas perícias, somente nas perícias, eu digo, de insalubridade, periculosidade, ergonomia, acidente de trabalho, é o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho. Então, aí tem que fazer o cadastro lá no Sigeu, portal do Sigeu. Se você der um Google, Sigeu, Sigeo, ele já vai ser a primeira ali que você entra, depois você entra para se cadastrar nos peritos, tradutores e intérpretes. E aí ele vai pedir uma série de documentos, você vai cadastrando e faz o teu cadastro. Aí, para quem é técnico, tecnólogo, engenheiro ou médico, pode atuar também nas assistências técnicas. E o papel legal do assistente técnico é que ele tem realmente, durante a perícia judicial, ele tem realmente o mesmo papel do perito. Ou seja, ele pode questionar, ele pode fazer medição, ele pode verificar todos os locais, ele pode tirar foto. Só que tem muito técnico que às vezes não entende isso e acha que não, eu sou técnico, eu não posso. Não, tem técnico que dá, né, lavada em engenheiro de segurança, pela experiência, por estudo, por enfim, um monte de coisa. Então, é uma área que dá para ser para todo mundo, só que o técnico não precisa de cadastro. O que ele vai fazer? Ele vai oferecer esse serviço diretamente nas empresas, né? Vai procurar um escritório de contabilidade para fazer uma parceria, vai procurar de repente, vai lá na Ordem dos Advogados do Brasil, vai pôr um cartãozinho dele lá no mural, vai fazer um Instagram que seja legal, chamando o pessoal para a parte das assistências técnicas, né? Hoje é muito digital. Então, o assistente técnico, ele oferece o serviço. É como se você fosse oferecer um serviço de consultoria, enfim, você vai se vender. Então, é isso, é um universo para todo mundo, uma remuneração muito legal, não precisa de início sair do CLT, né? Então, você saiu direto do CLT para começar a viver de perícia, Leonardo? Você foi Não, fazendo em paralelo, até que você estou viveu de fazendo. perícia. Claro, É. e deu Na certo. verdade, eu saí da CLT, né, a empresa que eu trabalhava fechou aqui, e eu fiquei fazendo algumas atividades assim paralelas até eu engajar na perícia e começar a receber os adiantamentos ali, começar a receber a viver de perícia, mas assim, foi pauleira no início, né? Você tinha que fazer os laudos onde você demoraria muito para receber, né? E fazer aqueles trabalhos que eram mais rápidos, que você precisava comer, beber, se manter, enfim, então assim, foi um investimento que eu fiz na época, né? Um investimento de tempo mesmo, para receber. Eu tenho o processo ainda de 2016, né, para Para receber. receber. Para receber. Eu costumo dizer que se eu quiser hoje, dá até para tirar um ano sabático, de tantas coisas que eu tenho para receber para trás. Com certeza. Então, não, mas eu também lá atrás eu fiz muitos trabalhos para receber lá na frente. Então é difícil, não é fácil. Conseguir a primeira nomeação, na maioria das vezes, não é fácil. Até tem o caso de
eu falei no início, né? O menino conseguiu no dia seguinte. Falei, não, nem vou te citar como exemplo porque você é exceção. Porque a regra é você conseguir um, aí um tempo depois você consegue outro, depois você consegue outro, aí um dia o juiz te indica para outro. Isso na via judicial, na extrajudicial, como você falou, questão dos técnicos, né? É Depende de fundamental. você. Às vezes as pessoas falam muito no escritório de advocacia, né, de Uhum. você vender isso para advogado, mas fundamental uma coisa que você falou, escritórios de contabilidade, que fazem a gestão lá do E-Social, né, de toda a parte documental da segurança, e o técnico ele também pode, eu inclusive presto serviço hoje para empresas de contabilidade, que tem esse know-how, então precisa fazer um PGR, precisa fazer o PCMSO, eu tenho uma médica, né, também, que O trabalha comigo. Então LTCAT. precisa fazer isso, o LTCAT, então você atua na via extrajudicial para escritórios de contabilidade. Eu já, quando eu comecei, bem no início, né, eu não tinha tanta judicial, eu fiz um materialzinho de divulgação, fui num prédio aqui no centro de Niterói, fui em alguns prédios e fui botando nos escaninhos de escritório de advocacia, entendeu? Aí um me chamou, entendeu? Um me chamou, eu fiz um trabalho, e aí esse um trabalho me indicou para o escritório do Rio, que tinha um monte, entendeu? Então, assim, foi um dia de investimento que eu fiz, eu entreguei vários papéis, achei um, entendeu? Aí esse um me indicou para outro que me deu um monte. Então, é isso, sabe? Isso. Hoje a gente tem mais recursos, né? A gente pode, uma coisa que eu pretendo fazer, você pode criar campanhas no Google de anúncio, Sim, né? sim. Então, Hoje está tá mais muito mais fácil, né? fácil, exatamente. Tá Mas mais nada fácil, impede também de você pegar e ir levar os teus cartões, porque eu acho que a empatia também conta muito, né? O olho no olho, a pessoa olhar e falar assim, poxa, ela fala com propriedade, sabe do que está falando. Eu falo assim, eu não vou sair vender, porque a gente fala, né, que a gente queria um vendedor externo. Eu falei assim, eu devia ir vender, mas eu não tenho tempo para isso. Porque assim, a hora que eu sentar na frente de alguém, eu vendo, porque eu sei vender, entendeu? Então, por quê? Porque eu sei do que eu sei da minha profissão, eu sei dos assuntos, eu sei o que eu olhando para a empresa dele, eu já olho lá e já pesco, entendeu? Eu falo assim, que você já pensou que você está pagando insalubridade para um funcionário, tal, tal, tal? Não, mas eu pago mesmo, né? Então, esses dias fui vender para uma moto ali, para só para encerrar aqui, ela tem uma loja de peças. E aí eu falei assim, viu, você paga periculosidade pro motoqueiro que faz a entrega lá das tuas peças? Faço, pago. Eu falei, então tá bom. Daí depois ela me ligou, Isabela, eu não faço. Eu achei que eu pagava, mas eu não pago. Viu, meu Deus do céu, agora vai vir uma regressiva. Eu falei assim, então tem que regularizar isso. Então, assim, você vai analisando o ambiente de trabalho que a empresa está inserida e aí você puxa uns ganchos. E aí, naquilo ali que ela já tá meio em cima do muro, ela caiu na tua rede. Já era. sim, com certeza, com certeza. É isso. Tem clientes que vão vir pelo olho no olho, tem clientes que pode, sei lá, tá pesquisando lá, viu um anúncio seu e eu acho que tem mercado para todos. Eu acho que tem mercado para todos, para o E tem técnico, para o engenheiro e para o médico. e tem aqueles também que eles não olham, mas eles guardam o seu cartão. Aí, na hora que eles recebem uma ação ou uma visita, eles falam: eu lembro que ela veio aqui, ela me entregou o cartão, onde é que eu deixei o cartão, onde é que eu deixei? Achei o cartão. Aí te liga. Então, assim, quem não é visto não é É, lembrado. Você tem que sim. sair, você tem que estar no meio, você tem que oferecer, você tem que até convidar para dar um curso de graça. Vá, né? Uhum. Vai mostrando. E assim começa mesmo o trabalho. Seja É. caruda, vai na vara, conversa com o diretor, conversa com o juiz. E Eu acho que a começa. maior ignorância, assim, aí é a minha opinião, né? A maior ignorância que qualquer profissional pode ter é assim, eu não preciso passar por isso, eu não preciso fazer isso. Sabe, às vezes um café que você tome com uma pessoa, pode ser que você não consiga vender nada, mas aquilo pode te abrir porta para um negócio maior. Aquele cara pode não fechar nada com você, mas ele pode te indicar para outro. Ele pode lembrar de você, ou como você mesmo falou, ele pode guardar o seu cartão e lembrar numa situação lá na frente, como já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. Então eu acho que é isso, é botar a cara mesmo na rua e correr atrás. Exatamente, exatamente. Tem que ser carudo mesmo.
Acho e que para passaram aqui cima. duas perguntas. Vamos ver. Passaram duas perguntas, dois comentários. Ó, o Emerson ele disse: ó, boa noite, eu iniciei na área da perícia há 3 meses e já fui nomeado com umas 20 perícias. Só em uma área, só em uma Numa vara, vara foi foram mais de mais. 15 nomeações. Isso aí, sensacional. Parabéns, gente. Ó, até Qualquer fiz dúvida um aí, print agora disso daqui. Porque olha só que coisa linda, né? é, Então, é isso aí mesmo. Existem casos e casos, né, Leonardo? A gente não pode falar que é uma regra geral e nem também pode dizer que não vai receber nomeação, porque tem oportunidade para todo mundo. com certeza. Eu vi que passou mais uma, Acho que passou aqui, uma ó, pergunta. quando a cidade é pequena, imagino que tem empresa que Isso, você deve visitar todo mês em perícia trabalhista. Sim, e daí o que que acontece? Nessas empresas, às vezes o próprio proprietário fala assim, viu, eu não aguento mais ver você aqui, você não quer trabalhar para mim? e eu vou falar pro especialista que não é só em cidade pequena, não, porque aqui no Rio, eu já fui na capital mesmo, né? Tô falando da capital. E na cidade de Niterói, que também é uma cidade grande, São Gonçalo é uma cidade relativamente grande também, tem empresas que eu já fui algumas vezes e era bem isso aí que você falou mesmo, né? Do tipo assim, pô, você está quase trabalhando aqui já. Uhum. Eu bicava com o carro na porta da empresa, o segurança já abria direto, nem me anunciava, não perguntava nada, assim, sabe? Condomínio, eu já entrava direto, porque empresa grande também acontece. Por razões distintas, né? Mas também acontece. A empresa grande, ela acaba tendo mais funcionários, às vezes mais funcionários da mesma função, os caras entram, um fala para o outro, que o outro entrou, o outro conseguiu, então É, acaba tendo o mesmo processo do mesmo exatamente. assunto na mesma empresa. Eu acho que em empresa grande Exatamente. também acontece isso que ele perguntou. É. Tem uma outra pergunta aqui. Engenheiro Rodrigues, gostaria de fazer uma pergunta. Isso, deu aqui, peraí. Sinceramente, não sei. O que seria uma nomeação? Nomeação é quando o juiz ele te nomeia para um encargo, né, para a função de perito judicial. Então, a gente está falando de perícia judicial na área de segurança do trabalho, você tem uma reclamação trabalhista, que é um processo judicial, para esclarecer aquele assunto que demanda um conhecimento técnico científico, o juiz ele lança a mão de um profissional formado naquela área, CLT diz que tem que ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho, tá? Então ele nomeia um profissional para responder os quesitos, para esclarecer aquele assunto de matéria técnica. Então isso é uma nomeação. E a Se o colega aí nomeação, quer ela saber. sempre acontece pelo médico ou pelo engenheiro, né? O Isso, técnico, ele é indicado da parte. Então, quem o contrata para fazer o trabalho. isso aí. Eu já fui recebido por vários técnicos, né? Por vários técnicos em segurança do trabalho. Alguns funcionários e outros até de consultorias mesmo. O cara só presta consultoria, ele faz lá as documentações, é tipo uma indicação, pode entender assim. E, e o técnico de segurança, ele presta aquele serviço de consultoria, faz alguns programas ambientais para a empresa e ele acaba acompanhando o perito na perícia judicial. Eu já fui acompanhado várias vezes, técnico. Sim, várias vezes. A maioria, na verdade, que me acompanha nas perícias são técnicos. A maioria. E É, estão ganhando, né? Enquanto uns estão reclamando do piso do técnico, outros estão fazendo assistência técnica e ganhando quase o triplo do que vocês ganham só com é, assistência. Mas tá bom, não vamos se estender muito. é. A nova turma Não, não. sai mês que vem. Cheio de coisa nova aí para vocês. É turma de quê, ô, Isabel? Pode É falar aí, não tem problema o, não. Perícia judicial também? é o curso de perícia para insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho e ergonomia. Então aí a gente Legal. aborda todos esses assuntos, né? Anexo por anexo da NR15, anexo por anexo da NR16. Só que agora a gente. Nossa, eu tô com minha garganta horrível. A gente resolveu mudar um pouquinho a abordagem para colocar também, né, como que você vai vender esse serviço, como que você vai fazer um Instagram que seja atrativo, como que você vai. Ah, É uma legal. parte assim que tipo me fez falta e eu tive também que fazer cursos paralelos para isso. Mas ainda não tenho data porque eu não consigo parar um pouco. Então, olha lá, ó. Vai dar O boa. especialista lá. Vai dar boa. Lá,
Vai, vai. Ela falou, vende tão bem que eu vou comprar, não teve jeito. Mas Olha a lá, Isabela é Leonardo, fera mesmo. eu te dou a porcentagem depois. Tá certo, tá combinado. Gente, obrigada É, pela mas é audiência aí isso. de vocês, né? Até o final dessa nossa live, que era para durar só uma hora para a gente falar de umas coisas que não falamos nem da metade. Fica para a Isso, próxima. isso. A gente faz outra e complementa. Acho que a gente não vai conseguir complementar também em outra, não. A gente vai desviar do mesmo jeito. Mas tudo bem. Poxa, obrigado aí pela tua participação, pela presença. Com certeza aí, acho que eu aprendi muito. É uma visão bem diferente, mas do mesmo assunto, uma outra experiência, uma outra trajetória. Acho isso sensacional, muito bacana. E te agradeço aí. Vamos estar junto aí numa próxima aí para trazer mais conteúdo relevante. Com certeza, com certeza. A próxima vai ser lá no meu perfil. Então tá bom, tá combinado. Até mais, pessoal. Boa noite. Nomeação, nomeação aí foi aceitei com sucesso. Ah, então tá bom. Nossa, nem pensou, não demorou nem uns 5 dias. Valeu, Isabelle. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite a todos.